Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Felipe aqui mais uma vez, dando continuidade à nossa série de Quest, né? Já podemos falar sobre seria Questflix, né? Essa série de aulas sobre Quest. Outra aula super tranquilo, um tema muito bom, um tema já bem repetido e falado sobre os outros temas de Quest, porque é, sobre a aula, por exemplo, a aula de músculo Quest, né? Biologia de Quest. Vocês podem ver que eu não me resumi somente à parte muscular. Está intimamente relacionada à vascularização. Então, eu mencionei, já mostrava lá naquela classe a importância, né, das carótidas, a formação do paquete vasco-nervoso do queixo. Então, aqui essa aula vai ser mais que nada uma síntese e repetir o que já foi dito. Então, a sequência, para fechar o conhecimento sobre queixo, seria assim. Vocês vejam a aula de biologia de queixo, e esboça, esquematiza o que está ali, né? A divisão dos planos, as regiões, principalmente saber identificar os músculos da região supra, inferioideia, os músculos antero, lateral externos. Os profundos, é um pouquinho mais difícil, os profundos, mas aprendam eles, porque nas classes de dorso e músculos epissomíticos, de certa forma, a gente retorna a vê-los, mais ou menos. Acho que repete um pouquinho eles também. Mas, enfim, a sequência é: vejam a aula de biologia de queixo, depois, vascularização de queixo, depois, topografia de queixo e o plexo cervical. Pronto. Fecha queixo com riqueza de detalhes e é um tema muito importante, é um tema que se toma e não é um tema muito difícil, não, entendeu? Beleza? Então, o que vamos abordar aqui na vascularização de queixo? Bom, a gente vai falar sobre drenagem, tanto a irrigação arterial, falar sobre as carótidas, sobre a drenagem venosa, né? Sobre a formação e a drenagem venosa das jugulares, né? Jugular interna, externa e anterior. Vamos falar um pouco também dos linfáticos do queixo. É uma diapositiva, é só esboçar também o esqueminha. E falar um pouco também da subclave. Digo um pouco porque a subclave já foi tema abordado em, em superior, né? Em superior, membro superior. Beleza. E também as carotas já abordei um pouco também sobre a aula da artéria maxilar interna. Então, vamos lá. Uma imagem bem familiarizada, né? Já utilizei muito essa imagem aqui em queixo. Para mim, é uma das melhores imagens em Atlas, muito, muito bem dissecado, muito bem, viu? A gente pode reconhecer várias estruturas aí. Então vamos lá, carótida comum, vamos começar. Tudo tem início, meio e fim, né? Quando tem um começo, em artérias tem sempre um começo, né? Então, voltamos um pouco aqui, a origem das carótidas. Bom, temos um órgão muito importante, né? Chamado coração, a nossa bomba, que sofre e trabalha 24 horas por dia, desde que a gente começou a formação do coração na semana em biologia, e nos mantém vivo e bate até hoje, sofre para nos manter vivos e sentimentalmente, né? É o nosso órgão principal, importante, porque de uma estrutura do coração que se chama ventrículo, que vocês, eu creio que vocês já ouviram falar nele, né? O ventrículo. Temos o ventrículo direito e esquerdo. Do ventrículo esquerdo nasce um grande vaso robusto, que através desse vaso vai distribuir todo o sangue para o nosso corpo. Esse vaso se chama artéria aorta. Ela nasce do ventrículo esquerdo. Isso por um lado. Ao nascer do ventrículo esquerdo,
ela tem um recorrido muito grande. E o primeiro recorrido dela, ela faz tipo um arco, um C, assim, ó. E imediatamente quando ela faz esse arco, e bem na região, né, anterior, aqui, em mediações da articulação externo clavicular, aqui, ó, ela vai dar três ramas. Um tronco específico chamado tronco braquicefálico, carótida comum esquerda, já está no lado esquerdo, e artéria subclave esquerda. Então, tronco braquicefálico, isso tudo é arterial, viu? Seria, então, artéria ou tronco braquicefálico, artéria carótida comum esquerda, artéria subclave esquerda. Beleza. Em anatomia, geralmente o que temos do lado direito ou esquerdo, no caso, nesse caso aqui esquerdo, temos que ter do lado direito. Então, cadê, Felipe? Aí a carota comum direita e a subclave direita. Ora, bolas. Vejamos. Esse tronco braquicefálico aqui não está à toa, não. Do tronco braquicefálico vai dar a subclave direita e artéria carótida comum direita. Então já temos uma diferença gritante aí. Gritante aí. Então, pergunta de exame. Por acaso você estiver numa situação de exame oral, um ajudante ou um professor, diante de um preparado de queixo, vocês vão ver esse cano, esses três troncos saindo assim, as três ramas saindo assim. O professor vai começar a, a marcar estruturas e vocês vão reconhecer. Aí ele vai fazer essa seguinte pergunta aqui. Meu caro aluno, você conseguiu identificar o tronco braquicefálico? Beleza. Que vai da artéria subclave direita e a artéria carota direita, beleza? Conseguiu reconhecer a carota esquerda e a artéria subclave esquerda, beleza? Eu vou fazer uma pergunta para você. Diante do exposto que você me falou, qual carota é maior? 3 segundos, olha aí, gente. Artéria carota esquerda. Por quê? Porque ela sai diretamente do cajado. A carota direita, olha o que ela tem que fazer. Ela tem que dar ela vai nascer tronco braquicefálica aqui, ó. Então a carota esquerda é maior, beleza? Como também a subclave esquerda é maior, porque sai direito, já sai diretamente do cajado, viu? Beleza? Primeira diferença e principal. Tranquilo, 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 tranquilo. Bom, sempre pensamos com o coração na direita e esquerda, beleza? Olha, a perguntinha, diferença entre esquerda e direita. Já abordamos aqui, você já sabe. Não esqueça isso aqui, não. Escrevam aí, ó, no caderninho de vocês. Anota do lado, viu? A direita tem origem em a bifurcação de trás da articulação externa clavicular direita. Aqui no desenho está muito alto. Tem que ser um pouquinho mais baixo. Ele está referindo à carota comum direita. Que, ó, onde é que tá aqui os cortes aqui, né? Mas beleza. Depois vai subir ao queixo, vai formar o paquete vascular-nervoso do queixo. Então, tanto lado direito como lado esquerdo, né? Ambas carotas formam parte do paquete vascular-nervoso do queixo. Sumado a quem? Jugular interno e o nervo pneumogástrico. Aprenda isso aí. Não esqueça, não. Beleza. Jugular interno. Estou envolto por uma vaina, que é uma face. E a nível do borde superior do cartílago tiroides, aqui em cima, aqui, ó, vai se bifurcar para dar carota externa e interna. Beleza? Beleza. Seno carotídeo, eu já abordei isso nos triângulos. Vocês vejam a aula dos triângulos. Ok? Ok. Isso por um lado. Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre carota interna. Eu falei um pouquinho dela sobre na aula de artéria maxilar interna, mas vamos abordar aqui ligeiramente. Beleza. Ó, carota primitiva deu sua
Se bifurcou e deu seus ramos. Carótida externa, que é essa aqui, ó. Carota externa. Deixa eu marcar para vocês aqui. Carota externa. Carota externa. E dando seus ramos, ó. Seus ramos, seus ramos. E aqui é a carota interna, ó. É não dá nenhum ramo, não, viu? É não dá nenhum ramo. Nesse, parece que dá, mas não, é não, viu? Ó, carota externa, dando seus ramos, ó. Carota externa. E a carota interna aqui, ó. Ela vai lá pro cérebro, viu? Então, carota interna. Carota interna é uma das ramas terminais da artéria carota comum. Concordamos com isso? Concordamos com isso. Não emite ramas depois que se bifurca, ou seja, no seu trajeto cervical. Aqui ela não emite rama mesmo, não. Ela vai emitir algumas raminhas lá dentro do cérebro. Ela vai lá aqui, ela vai se profundizar aí dentro, entendeu? Passa pela região superior do esternocleimastoideu. Aqui não tá dissecado. Passando por detrás do diafragma estilo e recorre o espaço retroestilo até chegar no conduto carotídeo. O que é isso? Diafragma estilo, espaço retroestilo. Olha, esse é o seguinte. Tem uma classe depois sobre os espaços perifaríngeos, retroestílios, laterofaríngeos. São zonas do queixo também, que é envolto por faces e músculos. Essa classe, creio que vai estar subida depois. Diogo vai subir essa classe aí. Temos que ver como vai estar a divisão, se vai depender da cátedra. Não sei se todas as cátedras vão abordar esse tema, mas nada mais, nada menos, são músculos, entendeu? Por exemplo, o diafragma estilo é o músculo os músculos que saem da apófise estiloide, né? Um dos músculos que sai da apófise estiloide, por exemplo, o vento posterior, na verdade não, é o estilioideu, né? O estilioglosso. Espaço retroestilo é um espaço que está reto, né? Por detrás da apófise estiloides. Então, tem uma classe específica para isso. Não se desespere. Eu quero que você só entenda o recorrido da artéria carota interna, tá bom? E quando ela acende, ela chega aqui no conduto carotídeo. Esse conduto carotídeo, eu acho que você já viu isso aqui, viu? Isso aqui é a base de crânio. Tem a base do crânio aqui, a visão exocrânio. Lembra que tem a fossa jugular e o conduto carotídeo? Pois é através desse conduto carotídeo que a carota interna vai ascender e entrar no cérebro. Viu? Então fica até mais fácil estudar a gorreira de base do crânio, tendo em vista o conhecimento já de vascularização. Beleza? Beleza. Só que na classe de maxilar interno eu abordei melhor, acho que a artéria carótida interna. Vamos lá. Vamos apagar aqui para seguir. Beleza, isso por um lado. Carota interna, não emite ramos na porção cervical, ela vai para o cérebro, ela vai lá para o cérebro. E a carota externa? A carota externa é essa aqui. Essa aqui não. Essa aqui, ela já começa a emitir ramas, né? Emitir ramas. A gente até já falou das ramas, mas já emitir ramas. Também uma das ramas terminal da carota comum, irriga a maior parte de estrutura do crânio, né? Exceto órbita, né? Ela vai irrigar a estrutura do crânio. Vocês vão ver que uma das ramas terminais é a artéria temporosuperficial, superficial, vai dar ramas hospitais. Só que cérebro é carota interna, viu? E o trajeto dela, porção superior do músculo esternocleimastoideu, que não está aqui, está sacado, passa por detrás do vento posterior do digasto, está dissecado aqui também, se aproxima na amígdala palatina, isso é muito, bem interno, atravessa o diafragma estilo e rapidamente passa pela região retroestila, onde ingressa a célula parótida. Eu abordei isso aí na classe lá. Tem a glândula parótida, que forma uma região também topográfica, e quando ela entra na célula parótida, a artéria carota externa, ela dá seus ramos. Tranquilo. Não vamos se enroscar muito isso aí, não. Beleza? Vamos lá. Ligeiramente vamos falar aqui sobre suas ramas terminais, tá bom? Ligeiramente. Bom, ramas terminais são duas. Temos aqui a temporal superficial, ó, superficial vai dar seus ramos, e a maxilar interna, né?
Tema já abordado naquela classe lá, por suas 14 ramas. E já aproveitamos e vemos aqui, ó, as suas ramas colaterais, ó. Primeira rama, tireoideia superior, ó, a carota com tireoideia superior, artéria lingual, artéria facial serpenteante, vai dar a artéria hospital, a faringe ascendente, beleza? A carota interna está cortada aqui, ela vai subir aqui para o crânio, para o cérebro. A carota externa vai dar seus ramos assim aqui, ó. Tudo isso aqui é carota externa, viu? Tudo isso aqui é carota externa, beleza? Então, vai dar a artéria temporal superficial ou superior, ramo externo, né? Está em laparota, porque nessa altura aqui, né, glândula parota, e se desprende dela sendo superficial. E a maxilar interna, a rama interna, entra na fossa, essa fossa aqui, ó, pitérigo maxilar. Tema já abordado naquela classe de maxilar interna. Beleza? Beleza. Vamos seguir aqui. Vou apagar aqui. Vamos seguir aqui. Bom, e as ramas colaterais. Quais são as ramas colaterais? Tá aí, ó. Tirodeio superior, lingual, ó. Tireoide superior, ela descendo, ela vai buscar a tireoide, está aqui, tá por aqui a tireoide, ó. Tireoide superior. Artéria lingual, vai lá para a base da língua. Depois tem a artéria facial, serpenteante, faringe ascendente, vai dar essa artéria hospital e essa auricular posterior. E vai dar ramos também parotídeos, que não está aqui, tá? Parótida. Tranquilo demais isso aí. Já foi abordado, viu? Fala assim porque já foi abordado na classe de artéria maxilar interna. Um pouquinho de cada. Falar um pouquinho de cada. Rápido, 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 para não ficar repetida a classe. Artéria tireoide superior, descendo aqui, ó. Se origina na cara anterior, ela vai ficar recoberta pelos músculos infraoideus, os músculos infraoideus aqui, né? E na parte superior da glândula tireoide ainda ela termina. Tranquilo, isso aqui já foi abordado. Artéria lingual, ó, é a segunda raminha. Artéria lingual. Aqui ela vai estar apoiada pelo músculo constrictor médio da faringe. Ela vai passar por detrás do nervo hipoglosso, também o vento posterior digástrico. E ela vai para a basalinga, ela vai para a basalinga e dá suas ramas. Ó. Você é coberto por essas estruturas, entra na glândula submandibular, que vai estar aqui. Aí tem mais detalhes do seu recorrido. Vai para a cara profunda, o músculo glosso, que é um dos músculos da língua, e vai terminar na ponta da língua, formando a artéria profunda da língua. Ixi, muito fino isso aí. Isso é só recorridozinho, só para vocês terem noção para onde ela está aí. Beleza? Artéria facial. Essa aqui é importante. Lembrando que ela nasce 2 centímetros em cima da artéria lingual, ó, e ela é serpenteante. Serpenteante. Quais são as outras duas artérias que têm esse mesmo recorrido serpenteante? Falei lá naquela classe, vocês vão lembrar de mim. Vamos lá. Artéria uterina e artéria esplênica, viu? Eles vão lembrar. Vamos chegar lá. De novo. Enfim, passa por detrás do músculo digástrico, estiloideu, ingressa na região submandibular, beleza. Tá tudo aqui conectado mesmo. E no borde anterior do masseter aqui, ó, aqui devido ao masseter, onde ela toma forma serpenteante. Tranquilo. Artéria hospital. Hospital bem posterior. Bordo posterior, ela vai se relacionar com o músculo digástrico, vento posterior do músculo digástrico, né? E vai se relacionar aqui igual com a apófise mastoideia. Ela vai terminar dando ramos na nuca e couro cabeludo, couro cabeçudo. Beleza, tranquilo. Artéria auricular posterior vai buscar quem? Vai buscar, ó, ela vai ascender no meato do condutor externo e a apófise mastoideia, dando suas ramas mastoideias auriculares, viu? A parte mais externa. E faringe ascendente, né? Mais profunda, não? Vai buscar a faringe, né? Rama medial da carota externa e acende na parede anterior, ou na parede lateral da faringe. Bom, algo rápido, recorrido rápido sobre suas ramas colaterais. Artéria subclave. Aqui vamos se deter um pouquinho também, mas não vamos abordar com profundeza, porque isso já está aqui, ó.
Tema já visto um pouco no membro superior. Beleza, o que eu quero que vocês tenham em conta aqui? A artéria subclave, desse lado aqui, acho que é o lado direito, né? Lado direito, ó. Tronco braquicefálico, né? Arca aórtica, tronco braquicefálico. Vai dar a carota comum direita e tudo isso aqui, ó, é artéria subclave. Tudo aqui é artéria subclave. Passando esse osso aqui, que é a clavícula, já é a artéria axilar. Beleza? Então, tudo isso aqui é artéria subclave. E ela já começa a dar seus ramos. Então, a gente vai ver as principais relações da artéria subclave. E temos duas, né? A artéria subclave casa direita e vamos ter a artéria subclave esquerda. A principal diferença delas, de novo, a direita nasce do tronco braquicefálico e a esquerda nasce diretamente do arco aórtico. Então, a esquerda é maior do que a direita. As relações, a principal diferença. Agora, as relações delas praticamente são as mesmas, viu? É as mesmas. Beleza? Então, a direita se origina no tronco braquicefálico, em casa direita, e a esquerda sai diretamente da aorta. Tranquilo. Trajeto. Aqui, ó. Esse trajeto aqui, fossa supraclavicular, né? Passa pelo bordo lateral da primeira costicha. Aqui a primeira costicha lateral, o desenho, muitas vezes, os desenhos gráficos assim, né? Eles mentem um pouquinho. Vamos pelo recorrido, mas ela passa pelo bordo lateral da primeira costicha. E aqui, de onde se continua com a artéria axilar. Assim, seria o bordo lateral da primeira costicha e ligeiramente o bordo por debaixo do osso da clavícula, ela já é artéria axilar, viu? Ela vai passar, quando ele fala assim, ó, bordo lateral, a primeira costiça, esse bordo lateral aqui. A primeira costiça está um pouquinho, ela tá um pouquinho baixo e superior com respeito à clavícula. Por isso que essa artéria devia ser um pouquinho mais aqui embaixo. Aí, passando do bolo lateral e debaixo da clavícula, já a artéria axilar, viu? É porque muitas vezes essas imagens de atlas digitais não é preciso como recorrido, não. Beleza. E vai passar entre os músculos escalenos anterior, tá aqui, ó, e o músculo escaleno posterior, que tá aqui atrás. Aí sim, depois descendo para passar para a clavícula. Importante, é importante, aí tem que saber. Aí é o seguinte, tem que saber identificar os músculos escalenos, são três, né? Os escalenos anterior, o médio e posterior, certo? Beleza. Vamos lá. Então, a artéria subclave é dividida em três porções: pré-escalênica, interescalênica e pós-escalênica, né? Vamos ver aqui. Ó, ambas, ambas artérias subclaves, né? Seria a esquerda, isso aqui seria a direita, beleza? Sem os escalenos. No caso aqui tem um escaleno. Essa aqui tá dissecada, essa aqui tá o escaleno. Escaleno anterior, é? Então, pré-escalênica, porque antes de entrar escaleno, né? Vamos lá. Ver aqui. Ó, pré-escalênica, interescalênica, tá entre os escalênicos, e pós-escalênica. Beleza? Beleza. Vamos lá. Então, na pré-escalênica, desde o nascimento até o bordo medial, nascer aqui está o bordo medial do músculo escaleno, essa porção emite as seguintes ramas colaterais. Então, pode ver, ó, olha o tanto de rama que ela emite aqui. Artéria vertebral, artéria torácica interna, o tronco tirocervical e o tronco costo cervical. Então, outra pergunta de exame. Que porção a artéria subclave emite suas ramas colaterais? Porção pré-escalênica. Porção pré-escalênica. Depois uma porção intraescalênica, porque ela vai estar entre os músculos escaleno anterior e médio. Entre anterior e o médio aqui atrás. E depois uma porção pós-escalênica, já aqui fora,
passa pelo bordo lateral do músculo escaleno anterior, né? E lateral, e já descendo aqui na primeira costicha. Então, aprenda bem essa diferençazinha, viu? Delas. Bom, um pouco mais. Pulso recorrido passa por delante do nervo frênico, certo? O frênico, sabemos que o frênico é um nervo que está intimamente relacionado com o escaleno anterior, né? Ele cavalga, ele passa por cima do escaleno anterior. Nessa imagem não tem ele aqui. Aí ele fala que a artéria ela passa por dentro do nervo frênico, não toca, e não toca também o nervo gástrico. E também com a vena subclávia e a vena braquicefálica. E os músculos infraioideus e articulação externa clavicular. Isso, a sua relação. Por detrás dela vai estar um nervo laríngeo recorrente, nervo importante também. Algumas coisas relacionadas à cúpula pleural, ligamento suspensório, vértebro pleural costal e vértebro pleural. Não se enrosque com isso. Abaixo vamos ter a face da torácica, asa subclave, anastomose do nervo frênico com glândula cervical inferior. Isso é só riqueza de detalhes, mostra todos os recorridos. Não precisa desesperar e saber tudo isso. E por em cima, o conduto torácico. Isso é só a relação dela com as estruturas em riqueza de detalhes, entendeu? Sabendo aqui as suas relações pré, inter e pós-escalênicas, tá de bom tamanho, tá bom? Vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho de cada. Aqui, se eu não me engano, eu acho que ele falou da região pré-escalênica. Região porção interescalênica. Vamos ver, interescalênica, que é entre os escalenos anterior e médio. Ambas subclaves se relacionam. Então, mesmo recorrido de uma é o da outra, entendeu? A diferença é só no tamanho e de onde nasce. Ok? Beleza. Ó, então, por delante, temos o músculo escaleno anterior. Beleza, é o músculo. Se ela está entre os dois músculos, né? Anteriormente, escaleno anterior. E de trás, vai ter também outras estruturinhas. Plexo braquial, os primeiros troncos. O músculo escaleno posterior que está bem atrás, né? Por debaixo, a primeira costicha está aqui, beleza, está aqui, certo? E por arriba, plexo braquial também, né? Vai dar alguns troncos em cima e embaixo. Isso seria a principal relação entre a escalêntica. Porção pós-escalênica. Pós-escalênica saiu, ó. É essa porçãozinha aqui, ó, pós-escalênica. Por dentro, aqui fala primeira digitação do músculo serrato maior. Nem se vê aqui. Mas beleza, tá aí, a gente dá. Por fora, a aponeurose média e clavicular do músculo biclave, que aqui vai estar todo pegado pela aponeurose. E por detrás, o plexo braquial. Beleza. Pós-escalênica é muita. Enfim, eu acho que a principal estrutura que relaciona por detrás é o plexo braquial. Na verdade, as estruturas mesmo é como um sanduíchezinho, um sanduíche, né? A artéria subclávia, né? Sempre ela vai estar aqui entre os escalenos e por detrás, se eu não me engano, vai dar a vena subclávia também. Aí forma esse sanduíchezinho. Mas beleza, vamos seguir. Artéria subclávia. Eu falo assim por quê? Porque isso aqui foi bem visto já no membro superior, viu? Colaterais. Artéria vertebral, primeira, importante, nasce da porção pré-escalênica, né? Ó, essa aqui, ó. Artéria vertebral, cadê tu? Tá aqui, ó. Artéria vertebral. Tan. Isso aqui, ó. Lá entra para os agorreiros transversos. Meu. Artéria vertebral. Então, nasce na porção pré-escalênica, ingressa no fôrum transverso da sexta vértebra, à altura do tubérculo carotídeo, né? Ou tubérculo de Chassanak. Chagnac, na verdade. E aí, tem todo o recorrido dela. Ascende até o Atlas, percorre o surco da artéria vertebral. Você vê que o Atlas ele tem um surco da artéria vertebral. Vai entrar no fórum magno, no agorreiro magno. E no endocrânio forma a artéria basilar. Essa artéria vertebral aqui, ela vai se unir com a artéria vertebral do outro lado para formar a artéria basilar. E a artéria basilar vai formar o polígono de Willis. Isso aqui, quando chegarmos em neuro, vocês vão lembrar disso aí. Importantíssimo. Qualquer trauma
complicação na artéria basilar, acabou com toda a circulação do cérebro. Acabou, já era. Entendeu? Então, é muito importante. É muito importante. Seguimos. Qual a outra artéria que vai dar aqui? A artéria torácica interna, a mamária interna. Essa que descende aqui, ó. Bem pegada à parede costal. Descendo a parte interna do tórax, por detrás da clavícula. Atrás da clavícula, por detrás dos pelos cartílagos costais, ó. E vai descendendo. Vai descendendo. Outra artéria, bem fininha. O recorrido dela é grande, mas ela é bem fininha. Sensível demais. Qualquer trauma torácico também. É muito fácil romper e ter hemorragia interna. É mortal ela também, viu? Aqui diz, cerco psoríaco se cruza com o nervo frênico, descende pelas 6 primeiras costilhas, íntima relação com os intercostais internos, está colado. Qualquer trauma aqui na parede costal, romper ela, sangra muito. E termina no sexto passo intercostal, aí ela divide uma epigástrica superior e uma musculofrênica. Isso aqui vai lá para a cúpula diafragmática. Essa artéria epigástrica superior, quando chegar em abdômen, e vamos falar um pouco da região epigástrica, essa região epigástrica superior, se a gente colocar um externo, a gente consegue escutar. A gente consegue escutar a pulsação da artéria epigástrica superior. Beleza? Beleza. Vamos lá. Mas colaterais, o tronco tiro cervical. Esse tronco aqui, ó, tiro cervical, que vai dar as ambas, artéria cervical ascendente, cervical transversa e artéria tiroideia inferior. Então percebemos que a glândula tiroideia tem a doble irrigação, né? Quem vai dar a rama tiroideia superior? A gente já falou. Lembra? Artéria carótida externa. E a artéria tiroideia inferior, artéria subclave. Beleza? Então, aqui, ó. De novo, riqueza de detalhes aqui, origem à cara anterior, primeira porção da subclave, já sabemos. Das suas distintas ramas. A mais importante, ó, tireoideia inferior. Tireoideia inferior. Essa artéria inicia o trajeto mais vertical, descende um pouco mais transverso, onde passa por delante da artéria vertebral, do tronco simpático cervical. Bem, aqui é a riqueza de detalhe aqui do livro, né? E das ramas colaterais. Artéria laríngea, inferior, esofágica, traqueal e faringe. Tranquilo, não vamos se enroscar com isso, não. E aqui só vamos citar o, a outra rama colateral, o tronco costo cervical, que vai dar a cervical profunda, intercostal maior, e a escapular posterior. De novo, tema já visto em membro superior. Bom? Bom, a primeira parte da classe sobre irrigação arterial foi. Então, quero que vocês, dessa primeira parte, saibam identificar o nascimento de ambas carotas, a diferença delas, e já é bom também. E reconhecer o paquete vascular do queixo. Isso arterial. Venoso. Segunda parte da aula aqui. Tranquilo também. Ó, as venas jugulares. Temos, na verdade são 4, só que é inconstante, né? Temos venas jugulares externas, venas jugulares internas, anterior e posterior. A posterior são inconstantes. Vamos abordar só as 3 primeiras aqui. Então, vamos falar um pouco da vena jugular interna. A mais importante é essa que conforma parte do paquete vascular do queixo, tá bom? Ó, esse cano aqui, ó, vena jugular interna. Ó, uma vista dissecada, uma vista mais não dissecada. Ó, podemos ver aqui, ó, o músculo esternocleidomastoideu, os dois ácidos dos manobros, se inserta na apófise mastoidea, e bem superficial a ele, ó, essa vena aqui, é a vena jugular externa. Então já sabemos a primeira diferença. A vena jugular externa está externamente e pegada ao músculo esternocleidomastoideu. Pode ver aqui uma parte meio branquiçada, né? Tipo teia de aranha. Isso aqui é a face cervical, viu? Face cervical. E aqui ramos do plexo cervical. Beleza? Dissecando, tirando tudo aqui, cortamos aqui o músculo esternocleidomastoideu. O que eu vou acender? A vena jugular interna. E se eu olhar bacaninha aqui, ó, vena jugular interna, carota primitiva, né? E o dedo dele aqui, escondeu o pneumogástrico, viu? Paquete vasco nervoso queixo. Importante, tá bom?
Temos que saber identificar ela. Por isso que tem um dizer entre os ajudantes de anatomia que o preparado ele tem a resposta, né? Costumava dizer-se os ajudantes, o preparado lo responde, né? Na minha experiência como ajudante na cátedra de anatomia, tive a oportunidade de seguir alguns exames, né? E ver como é que é. Já me coloquei na posição de aluno, né? Sou aluno ainda, obviamente, e na posição não vou dizer docente, né? Mas um avaliador, né? E vi como é que é mesmo, como a gente fica um pouco nervoso diante do preparado. E, na verdade, o preparado ele tem todas as respostas, né? Porque o professor vai te assinalar uma estrutura ali que se vê, e que se vê, se fala, entendeu? Ele não vai inventar, não. Então, aquela coisa, o preparado tem isso como dica. O preparado, ele tem a resposta, tá ali, tá bom? Beleza. E é isso. A veia jugular interna, ela recebe sangue do crânio, órbitas e uma porção da cara e a maioria do queixo. Então, aquela coisa, gente. Todo sangue que sobe, que é irrigado, é pelas artérias. Todo sangue que drena, que volta, é por veias, por venas. Então, olha a lógica. Olha como é interessante as coisas da vida. Deus, rapaz. Ó, se um grande cano arterial vai mandar sangue por todo o corpo, que é a artéria, que é a artéria aórtica, outro grande, no caso é vaso venoso, vai recoletar esse sangue para levar para o coração também, né? Que seria no caso, me falha a memória, rapaz. As Acho que eu tô. Me fala a memória. Mas a gente vai ver aqui, a gente vai ver aqui. Bom, recebe sangue do crânio, beleza, já falamos aqui. Nasce do agorreiro rasgado posterior. Lembro desse agorreiro? E lembro que tem aqui ó, uma dilatação no golfo jugular, em a fossa jugular. Então, vocês vão pegar a base do crânio, vão repassar a base do crânio e vão olhar. Fossa jugular é isso aí, ó, fossa jugular, onde daí ela nasce e descende, fossa jugular, bem pegado aqui, ó, ao agorreiro rasgado posterior. Então, ela termina por detrás da extremidade interna das clavículas, unindo-se com a vena subclávia para formar o tronco venoso braquicefálico. Importantíssimo. Agora se lembra aí, importantíssimo. Olha, olha. Temos o tronco braquicefálico venoso também. Viu? Temos o tronco braquicefálico venoso. Vamos lá. Ao sair do crânio, de trás da carota interna, e depois ela se ubica fora desta. Então, a carota comum está subindo e as venas estão descendendo, viu? Temos vena jugular interna, lado direito como lado esquerdo. Só que é o seguinte, meus caros. Vai dar seus ramos, vena facial, lingual, tireoideus superior, tronco linguofacial, tireoideus superior facial, lingual, faringe, enfim, ramos é uma coisa. Só que é o seguinte, o nascimento dela, que ela nasce na agulha rasgada posterior e tem uma datação no golfo jugular e na fossa jugular e termina por detrás da extremidade interna dos clavículos unidos com a vena subclava para formar o tronco venoso braquicefálico. Ó, no crânio, já entrando aqui um pouco de vena jugular externa, mas pegando essa imagem aqui, ó, isso aqui é uma vista do endocrânio, a vista superior, ó, vocês vão ver que no crânio tem aqui esse surco, né? O surco transverso. Aqui, gente, a formação já, todo drenagem venoso do cérebro, entendeu? Então, ó, aqui tem o agorreiro rasgado posterior, mais ou menos aqui, ó. Aqui tá, sendo transverso. Aqui seria já o agorreiro rasgado posterior, se eu não me engano, ó. Quando sai daqui, ela vai se alojar na fossa jugular
e já é a vena jugular interna, viu? Acho que ficou um pouco confuso isso aqui, mas a gente vai depois a gente vai fazer um repasso e proximamente vamos fazer um repasso e a gente pode abordar isso melhor com outras imagens, tipo com a base do crânio de um lado e vena do outro. Aí fica melhor para ver. Aqui não preparei isso na diapositiva, viu? Peço até desculpa. Mas vamos lá. Vena jugular externa. Bom, a vena jugular externa é a mais externa que tem, é só ela que tem mesmo. Recebe sangue das paredes cranianas, região profunda da cara, plano superficial e coxo. Beleza, tranquilo. Ela já vai nascer da glândula parótida, nasce na glândula parótida, ou seja, na região aqui da parotídea, por detrás do queixo, do côndilo da mandíbula, certo? E por a união da vena temporal, das veias temporal superficial e vena maxilar interna. Ela não é uma veia muito tomada, não. Ela só que, que saiba reconhecer ela, que ela está intimamente relacionada com, né, o esternocleidomastoidea e ela é externa. E vai dar seus afluentes, ramos muito finos, né? Venas auriculares posteriores, pitares, cervicais subcutâneos, escapulares, enfim. E uma terminal que é a vena subclave, né? Essa terminal que é a vena subclave. A vena jugular anterior, bem fininha, ó. Bem fininha, ó. Vena jugular anterior, bem fininha. Como ela é formada? Ela vai receber sangue da parte anterior do queixo, se forma a nível supraponerótico, por cima da ponerose, ela é bem fininha, por união das venas submetonianas, superficiais, e também, antes de perforar, né, se as profunda, vai dobrar hacia fora e termina com a vena subclava ou vena jugular externa. Enfim, é uma vena também, não é tão importante, não, mas sabe que ela existe. Está aqui, ó, a vena jugular anterior, e ela é formada pela confluência das venas metonianas, né? Região metoniana, venas metonianas. Beleza? Beleza. É isso que eu queria falar. Quando eu me falo a memória, vena cava superior. Temos uma grande artéria que vai mandar sangue para todo o corpo, né? Que é a artéria, é a aorta. E outro grande vaso que vai recorrer todo o sangue importante que leva para o coração. Da parte superior, temos a veia cava superior e temos a veia cava inferior. Ambas vão desembocar na auricular. Vocês vão ver na auricular direita para recorrer todo o sangue, né, desoxigenado, né, ao coração. Então, está tudo conectado, né, no sistema de vasos. Então, vena braquicefálica. O que são a vena braquicefálica? A vena braquicefálica, meus queridos, é a formação da drenagem venosa pela união da vena jugular interna com a vena subclávia, vão formar esse tronco aqui, pequenininho, que é o tronco braquicefálico. No caso, tronco braquicefálico direito, tronco braquicefálico esquerdo. Então, união da vena jugular interna com a vena subclávia, tronco braquicefálico. Tronco braquicefálico direito com tronco braquicefálico esquerdo, vena cava superior. De novo, jugular interno, lado direito, jugular interno, lado esquerdo. Vena subclave direita, vena subclave esquerda. Opa, vocês percebem aí que esse lado é maior do que esse. Segue a mesma linha de raciocínio do arterial. Vocês se lembram? Pois é. Então, a união da vena jugular interna, direita, com a união da vena subclava externa direita, ou vena subclave direita, forma confluente jugo subclave, né? Que chama confluente subclave, né? Ou tronco braquicefálico. Aqui, ó. O mesmo racionamento para o outro lado. A união da vena jugular interna, esquerda, com a vena
subclave esquerda forma, né, o tronco braquicefálico, o júgulo subclave, né? Enfim. E a união dos dois troncos formam a vena cava superior. Então, pode ver que recoleta sangue de ambos os lados, ó, porque tem que recoletar esse sangue. Chega na veia cava superior, e da veia cava superior, daqui, meu filho, aqui já vai desembocar na estrutura do coração, que é as aurículas, viu? Então, desenhe isso aí, viu? Desenhe isso aí. Desenhe isso aí. Então, são venas formadas pela vena subclávia e jugular interna. Tá aqui. Vena subclávia e jugular interna. Beleza. E vai receber durante o trajeto afluências do plexo. Aí não. Dado menor. Plexo tiroideu ímpar, vena tiroideia inferior, tímicas, traquealis. Bom, toda a parte esplácnea visceral, né, dessa região aí. Mas saibam que, como está formado, isso se vê no preparado, viu? Isso se vê no preparado mesmo. Vocês vão ver que está bem aplastada. Quer ver? Vai ver, não tem músculo. Está bem aplastada. Mas vocês vão ver. Não confundir, por favor. Treine depois isso preparado. A gente vai treinar depois isso aí. Tenho certeza. Mas sabe a formação? Vena jugular interna com a vena subclávia forma tronco braquicefálico. Lá direito. Vena jugular interna esquerda. Vena subclávia esquerda forma o tronco braquicefálico esquerdo. A união do tronco braquicefálico esquerdo com o tronco braquicefálico direito vem na cauda superior. E daí, coração, aurícula direita. Beleza? Beleza. E a última parte dessa aula aqui é linfático do queixo. Tranquilo também. Linfático do queixo, tranquilo. É só uma diapositiva, é só saber e fazer o esboço dos desenhos para facilitar. Então é o seguinte, vamos pensar aqui fazer um repasso aqui bem rápido. Coração, ventrículo esquerdo, artéria aorta, vai emitir sangue para todo o corpo, porque todo o nosso corpo necessita irrigação para se manter. Um sangue oxigenado. Todo sangue que foi, ele tem que voltar. Então, o sangue vai por artérias e retorna por veias. Por isso, então, drenagem venosa. Nesse caso aí, do queixo, drena pelas venas, né? Jugulares, jugular externa, jugular interna, venas subcláveas. A união da vena subclávia com a jugular interna forma os troncos braquicefálicos venoso, tanto do lado direito como do lado esquerdo. A união do tronco a união de ambos troncos braquicefálicos formam a vena cava superior que vai para o coração. Isso por um lado. E os linfáticos? Qual é a função do linfático? Se a gente for ver aqui, ó. Vamos passar aqui a diapositiva. Do jeito que está aqui, eu quero que vocês escrevam. Vai estar no materialzinho de vocês, viu? Vai estar no materialzinho de vocês. Mas e o linfático, Felipe? Beleza, irrigação arterial. Venoso também é uma drenagem. E o linfático? Pois é, o corpo é perfeito, né? Percebeu que não, precisa de outra estrutura para drenar ainda mais, né? Drenar ainda mais a natureza humana, a anatomia humana. Então, qual é a função do drenagem linfático? Olhando aqui, né? Se for ver, a drenagem linfática, ela drena os fluidos intersticial, que está no interstício, né? Transporta também células do sistema imunológico, também transporta células de defesa contra infecção, né? E é muito importante porque os linfáticos, eles são sensíveis e também são estruturas que falam como anda a nossa saúde, porque os linfonodos linfáticos, por exemplo, garganta inflamada, você vê, tô com os linfonodos aqui, né? Tá inflamado, então algo tá errado aí. Eles são os primeiros a mostrar que tá errado, né?
Então, na parte clínica, né, a inflamação, né, temos aqui os linfonodos se inflamam demais, temos aquelas as linfonodos, né, as adenomegálias dos linfonodos, né, alguns tumores também, quando se manifestam no corpo. Primeiro se manifestam os linfáticos em determinada região do corpo, né? Então é importante. Então é importante. O linfático, de certa forma, é importante. Recoleta o que sobrou ali, entendeu? E vocês, o que vocês vão fazer? Do jeito que está aqui, vocês vão pegar aqui e escrever, né? Aqui, acho que vai estar no material de vocês. Então se divide em drenagem linfática superficial e profundo. Superficial, grupo jugular externo, um grupo jugular anterior e um coxar pericervical. Tem até nome próprio. Esse coxar, que forma mesmo um colar, se divide em ramos hospitalares, retroauriculares, pré-auriculares, parotídeos, submaxilares, bucais e mentonianos. Fecha o colar todinho, né? Os profundos, um grupo jugular interno, pega um grupo espinal, retrofaríngeo, paratraqueal, pré-traqueal e perifaríngeo. Pega, que é profundo, e arrasta. Todos vão drenar no conduto torácico do lado esquerdo e o conduto linfático direito ao sistema venoso. Como? Aqui, ó. O conduto linfático direito drena certinho, ó, na confluência da vena jugular interna com a subclava. Drena aí. E daí mescla com o sangue venoso e vai. O esquerdo tem um conduto torácico aqui, ó. E no conduto torácico, na confluência da vena jugular interna com a subclava e drena no tronco brachicefálico. Beleza? De novo. Pega, divide em grupos, o superficial e profundo. E tanto, o mais importante aqui do coxa pericervical profundo, vão drenar, para um lado, no conduto torácico, lado esquerdo, e o conduto linfático direito. Pode ver que ambos drenam nos troncos braquicefálicos. Aí segue. Beleza? Beleza. Bom, essa é a classe de hoje, entendeu? Ficou até um pouquinho mais larga, né? Mas é isso. A sequência para entender: músculo do queixo, vascularização, essa classe, topografia de queixo e plexo cervical. Aí fecha toda a classe de drenar, toda a classe de queixo, com riqueza de detalhes. Beleza? Obrigado pela atenção de vocês, um grande abraço e vamos ver nas classes presenciais, nos repasses, viu? Bons estudos. Tchau.